Olá, pessoal, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Entre Linhas desta quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Em nome da Eleve Transporte e Locação, também do restaurante Umê Culinária Japonesa e Classic Equitec, tudo para cavalo e cavaleiro. Em breve, chegando com a gente também, Direta Veículos, lá do meu amigo Pascoal e companhia. Gente, estamos chegando então com o Entre Linhas de hoje, trazendo as principais informações para Prudente e toda a região, com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Divaldo Cerezini e também Aline Scarelli. Bem-vindo a todos, bom dia. Vamos lá, então, para as principais informações de hoje. A gente começa com o seguinte: afinal, o Brasil vacina pouco ou muito? Essa foi a chamada de uma matéria do site da bbc.com, na versão em português, que é uma emissora, né, que tem o seu site, e ela é de propriedade do governo inglês. E aí, vacina pouco ou muito? A gente vai começar com esse assunto e com essa matéria com a Aline Scarelli. Bom dia, bem-vinda, Aline. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Prudente News. Eu penso que, na verdade, alinhada à reportagem aí, aos estudos e às últimas notícias, é que vacinou pouco, sim, devido à questão de nós termos iniciado muito tardiamente, né, a vacinação. E também porque foi notícia no G1 ontem que o governo recusou 11 vezes a oferta de vacina, né? Então, o dado de hoje é que nós nem 16% da população do Brasil foi imunizada. Então, a reportagem ela traz várias categorias de vacinação, de imunização, né? Mas o que a gente sabe é que hoje nós estamos na 73ª ocupação no ranking de países que estão vacinando, né? E em comparação aos Estados Unidos, que também é um país muito populoso, lá eles estão vacinando as pessoas entre 19 e 29 anos. E aqui nós estamos ainda caminhando lá na faixa dos 60, né? Se não me engano. Então, nós estamos, assim, muito longe de poder ter uma imunização para maiores de 18 anos na totalidade, né? Então, e ainda, olha só, a proporção na América Latina também a gente fica bem abaixo, olha só, na proporção com a população que recebeu 2 doses, né, porque todas as vacinas ofertadas a menos a Janssen tem que ter 2 doses, né, e nós estamos na 66ª posição, então 2,4% da população, até a data dessa notícia, foram imunizadas com as 2 doses, então a gente está, assim, longe do ideal, né, mas vamos caminhando. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, bem-vindo aqui à Prudente News, ao nosso Entre Linhas. Como é que você vê essa notícia da BBC? Antes, mandar um abraço para o meu amigo Maurício Naban. Se realmente for o escolhido para a nova Secretaria de Agricultura, é uma das escolhas mais acertadas que o prefeito Ed Thomas está fazendo. Um abraço para o Alemão Scalon, o Claudinei da Eleven, para o nosso amigo Alexandre Mota e o Pascoal da Diretas, e também para o Jader, lá da Auto Center, do Jaime Auto Center. É complicado a gente ouvir alguns comentários daqui. O Brasil é o pior que vacina. 11 vezes. Da onde tirou essas informações? Qual é a alucinação? O que anda lendo, né? Porque fala assim, o Brasil demorou para vacinar. Eu faço um desafio aqui publicamente para dizer quanto foi essa demora. Será que eles sabem quanto foi essa demora? Eu vou deixar isso para o meu rebate depois da programação. O que é importante nessa matéria é dizer, por exemplo, que o Brasil é o 6º país em compras de vacina do mundo, o 6º. O importante é comprar. O importante é comprar. Não se discute mais demorou para vacinar ou não. Porque o desafio aqui, qual foi essa demora? Vocês têm o prazo aí? Quero saber se vocês têm esse prazo aí. Qual o tempo da demora, né? Então, o Brasil já é o 6º em compras. Tem 370 milhões pagas, compradas e para prazo de entrega. E 208 milhões já negociados para entregar 500 e poucos milhões até o final do mês, né? Só perde para o consórcio de nações, para os Estados Unidos, para a China, para países que estão fabricando a vacina do Covid, né? Então, é umas coisas assim que a gente tem que colocar a verdade. Fazer leitura de mídia ou de imprensa ideológica não é a verdade. O Brasil não recusou 11 vezes. Quem falou isso? A Folha de São Paulo falou isso? A Pfizer estava em negociação. Ou não tem que fazer negociação? Tem que pegar a vacina emergencial, aceitar e tomar. Tem gente que tomou 2 doses da vacina e morreu. E daí? Vai culpar quem agora? Okay. O Bolsonaro também?
Então, umas colocações que saem totalmente do contexto da responsabilidade de saber informar bem. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua opinião sobre as vacinas no Brasil, o andamento das vacinas. Vamos lá. Olha, todos nós que entendemos a gravidade dessa doença, não só no campo da saúde, no campo da vida, mas também no campo econômico, nós queremos a vacinação o mais rápido possível, né? Seja ela pública, seja ela privada. E é por isso que a gente também quer bastante que a iniciativa privada possa fazer aquisição disso daí. Tem diversas entidades querendo contribuir para esse processo de vacinação. Nesse sentido, a gente observa que, em números proporcionais, o Brasil está, sim, muito atrás de outros países e poderia ter vacinado antes. A gente sempre repete, mas tem gente que não gosta de admitir, né? Poderia, sim, ter feito aquisição mais lá para trás, poderíamos ter 70 milhões de vacinas da Pfizer em dezembro. É uma história que a gente está sempre repetindo. Isso não vai resolver o nosso problema futuro. O que vai resolver o nosso problema futuro primeiro, parar de ficar com briguinha besta, principalmente com o país fornecedor de vacina, e construir a ponte para que esses insumos cheguem e a gente consiga fabricar e colocar a vacina no braço das pessoas. Porque o que importa não é vacina no freezer, não é vacina na fábrica, não é contrato assinado para aquisição de vacina. O que importa é a vacina no braço das pessoas, o que importa é passar o tempo de maturação da vacina no organismo da pessoa para que ela faça efeito. E isso, infelizmente, em números proporcionais, nós realmente estamos atrasados. Em números absolutos, nós realmente estamos lá para cima, entre na quinta, na sexta posição. Isso resolve o nosso problema? Não resolve. Nosso problema só estará resolvido, e até lá nós temos que lutar ferrenhamente quando todos os brasileiros que quiserem estiverem imunes. Muito bem, deixa eu passar a palavra para a Aline Scarelli, que pediu a sua réplica aí. Vamos lá, Aline Scarelli. Então, pessoal, eu falo aqui com os ouvintes, né? Das 11 recusas conhecidas que podem ser provadas com documentos, 6 são referentes à Coronavac. Há 3 ofícios assinados pelo diretor do Butantan oferecendo imunizantes, datado de 30 de julho de 2020 e 18 de agosto. E esses ofícios, não foram respondidos pelo governo federal, viu? Então, imagina só, a gente tem a prova, né? Tá lá na notícia, e é o que a CPI vinha apurando. Então, infelizmente, a gente está vacinando pouco, sim, e quando foi o momento de agir, não agiu. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra também. Adolfo, é com você. Não tem como estar vacinando pouco. Nós já somos o 5º em vacinação. A aplicação é unitária. Agora, para desmentir e desbancar quem afirme, continuando afirmando que o Brasil demorou para comprar vacina, vamos aos fatos. Ouvinte, presta atenção numa coisa. A primeira vacina aplicada no mundo foi no Reino Unido, dia 8 de dezembro. Anota aí, Aline. 8 de dezembro. O Divaldo anota também. 8 de dezembro. Foi a primeira vacina aplicada em alguém no Reino Unido. Dia 26 de dezembro, os países, outros 50 poucos países outros, começaram a vacinação entre eles. Dia 26 de dezembro. O Brasil começou no dia 17 de janeiro. Cadê a demora? O que adiantava ele ter negociado com a Pfizer? Isso desbanca essa narrativa ideológica e política. E hoje, para finalizar o meu comentário, o Brasil já ultrapassou quase todos esses países em número de vacinação. Então, para com esse discursinho político, que o Brasil demorou, que o Brasil recusou. Está aqui as datas. Pronto, 20. O Brasil começou 22 dias depois e já está na frente da maioria dos países. Valeu, Padilha. Bom, deixa eu passar aqui para o Divaldo Ceresini. O Padilha estourou bastante o tempo, hein? Divaldo, vamos lá, com você. É só para dizer, né, que esses países que começaram a vacinar no começo de dezembro, eles não compraram a vacina no dia 7 de dezembro para começar a vacinar no dia 8. Eles compraram com bastante antecedência. E esses países, sua população bastante vacinadas. Infelizmente, nós começamos a vacinação com a Coronavac em meados de janeiro, e a produção exclusivamente da Coronavac não é suficiente para atender o Brasil inteiro. Então, seria importante nós termos mais fábricas produzindo esses imunizantes para a gente acelerar ainda mais esse processo.
Muito bem, vamos lá para a nossa segunda notícia de hoje. E olha, é relativa a Presidente Prudente, os resultados dos exames laboratoriais realizados pela Secretaria Municipal de Saúde deverão ser disponibilizados pela Prefeitura em sua página oficial na internet, de acordo com a Lei 10.403, publicada no Diário Oficial do município. Comentando o assunto, Adolfo Padilha. Nós cobramos aqui, né, essa transparência em quem já tomou a vacina, que era importante, é importante a gente saber quais as pessoas que foram prioritárias para tomar a vacina. Eu acho que a Prefeitura, aprovando essa lei junto com a Câmara dos Vereadores, é aquilo do governo transparente, porque nós temos alguns problemas pontuais em Prudente. Você vê, os alunos de medicina ainda não foram vacinados, né? A gente vê veterinários reclamando também que não foram vacinados. Pelo menos a gente começa a entender um pouco quem foi a prioridade em Prudente para ser vacinado, a quem foi seguida essa prioridade, de quem é essa responsabilidade. Nós ouvimos muita conversa. Tem pessoas que a gente sabe que não está indo no hospital médico e foi vacinado. Será que o aluno de medicina não era mais prioridade do que esse médico que nem está atendendo no hospital? Então, com essa lista, a gente vai entender isso. E eu acho que a Prefeitura faz correto. Ela tem que mostrar, está aqui, é o que nós fizemos, o que nós seguimos, o que foi determinado. Que apareçam os responsáveis por isso. Eu acho que é uma medida que não podia ser diferente, transparente, pontual, tanto da Prefeitura como dos vereadores que votaram a favor disso. Divaldo Cedesini, parece que a lei é bem mais ampla, né? Refere-se aos outros tipos de exame. Pois eu acho importante também a divulgação dos vacinados, né, que estão com a data e o motivo pelo qual foram vacinados. Mas em relação aqui à matéria que foi proposta no comentário, né, que é em relação aos exames feitos. Hoje, o cidadão ele faz os exames e ele não tem, às vezes, como ir buscar o exame. Então, esse exame ele vai ficar disponível pela internet também, tal qual acontece nos laboratórios particulares. Cria-se um login, uma senha, e a pessoa consegue ir lá e acessar os seus exames para que ele possa conferir num determinado período de tempo. Isso é muito positivo, no meu entendimento, evita deslocamento desnecessário das pessoas para ir buscar resultado do exame, e seria, na minha opinião, um passo muito importante para que a gente consiga dar mais confiabilidade no trâmite desses exames e dar mais agilidade também a esse trâmite, principalmente nesse momento de pandemia, mais segurança para a pessoa, que evita essa nova ida ao local para buscar o exame. Então, muito importante, parabéns à Prefeitura Municipal pela iniciativa. Muito bem, Aline Scarelli, o seu comentário sobre essa situação dos exames agora de forma online. Agora é lei, né? Foi promulgado ontem, então eles vão gerar um login e senha para a pessoa poder acessar, né? E justamente para evitar deslocamento de pessoas até o centro de testagem. E também aqueles que não conseguirem, né, acessar, vai ser disponibilizado na forma física, mas assim, realmente hoje bastante gente consegue acessar. E é com vistas ao quê, gente? A tornar mais célere, também agilidade, né? E para a tomada de decisão ali no profissional de saúde que vai precisar ou não deliberar sobre o início de tratamento. Outras cidades também fizeram isso. Eu fiz uma pesquisa rápida e muitos municípios estão disponibilizando de forma digital o resultado do exame, né? Então, agora com relação à transparência de quem foi vacinado aqui na cidade de Presidente Prudente, ainda não está divulgado no site, não está ainda na transparência, não. Estamos aguardando aí. Muito bem, Divaldo Cedesini pediu a palavra. Vamos lá com a sua réplica, Divaldo. É só para fazer um complemento, né? Esses documentos disponibilizados pela internet, eles também facilitam, são uma forma de desburocratizar o funcionamento da prefeitura. E conversando com algumas outras pessoas, dentre elas o professor Guilherme Borrac, a gente estava discutindo aqui uma solução em relação à conferência de autenticidade desses documentos emitidos pela prefeitura e uma forma de facilitar a vida daqueles que utilizam o serviço público, tirando a necessidade de reconhecimentos de firma e de autenticações desses documentos. Então, em breve vai vir alguma coisa bem bacana nesse sentido aí, apresentado como proposta de solução para a prefeitura. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com Entre Linhas desta quarta-feira.
Ok, já estamos de volta com o Entre Linhas dessa quarta-feira, trazendo os comentários dos nossos comentaristas convidados, Divaldo Ceresini, Aline Scarelli e também Adolfo Padilha, sobre os principais assuntos do dia de hoje. Olha, Bolsonaro assina nova rodada do programa que permite a redução de jornadas e salários. O programa vai custar quase 10 bilhões de reais e repetir o modelo adotado em 2020 como resposta à pandemia. Comentando o assunto, a Aline Scarelli. Veja só, pessoal, essa medida provisória, ela é aquele programa do ano passado que foi sendo reeditado para atender e para salvar os empregos, né? Uma medida boa, eu entendo que é necessária, a gente precisa mesmo ter esse amparo, né? Por motivos óbvios, né? As atividades econômicas foram reduzidas demais, então é para evitar o desemprego, né? E outra coisa, né, é importante também, eu vi que teve alguma medida nesse sentido, não sei se foi colocada em prática, também de salvaguardar, né, as atividades econômicas, atender, né, créditos. Ontem a gente falou aqui, antes de ontem, sobre o município de Prudente, o governo estadual, fomentando também os micro e pequenos empresários. Então, também a gente precisa atender, dar crédito para os grandes, né, porque eles também empregam muito. Agora, assim, imagina só, né, se a gente pudesse também ter redução de jornada ou até de remuneração ou de alguns privilégios que talvez na pandemia não se justifiquem para categorias como militares, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, é uma caixa de abelha, não vou muito aprofundar nisso não, mas seria um pacto nacional de diminuição de remuneração para atender a finalidade pública, que é uma crise, né, mas assim, é uma utopia, pessoal. Muito bem, vamos a Adolfo Padilha. Como é que você vê essa nova rodada aí de suspensão e também redução de jornada de trabalho por parte do governo? Primeiro, a gente não pode deixar aqui acho que pela primeira vez na história aqui do nosso programa, a gente vê a Aline concordando com uma postura do governo federal. Eu acho que a Aline resumiu tudo. É necessário, a pandemia está aí, flexibilização para o empregador, para que o empregado não perca o emprego, ou de alguma forma seja atendido, porque pegou todo mundo. Na minha casa aqui mesmo, eu renegociei com a funcionária, eu não precisava dela todos os dias, mas também não podia dispensar ela, indiquei ela para outras pessoas e a gente acabou fazendo um bem bolado, entendeu? Eu acho que tanto da pequena proporção como da maior proporção, e agora, mais uma vez, podendo fazer isso de uma forma legal, uma empresa que tem 5, 10, 15, 20, ou seja, mais funcionário, não tem por onde correr. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: dinheiro não dá em árvore. O governo também não vai aguentar bancar isso muito tempo. Então a economia precisa voltar. Por isso que aquele fica em casa e a economia a gente vê depois, as consequências estão aí. Todos nós aqui estamos envolvidos em alguma ação social hoje, atrás de cesta básica, atrás de remédio, porque chegou a conta da economia. E não existe saúde sem economia, como não existe economia sem saúde. Muito bem, olha, só um adendo antes de passar para o Divaldo Ceresini. Divaldo, ontem, numa live que vazou, né, do ministro Guedes, ele disse que o Brasil está quebrado. Como é que vai ser essa situação aí? Pois é, tem tido muito vazamento em relação ao governo federal, né? Uma situação bastante esquisita. O país está quebrado, não é de hoje, Presidente Prudente é uma cidade quebrada também não é de hoje, e a gente tem dito isso há bastante tempo. E temos feito muito pouco para consertar isso. No governo Michel Temer, nós tivemos uma tentativa de reforma da Previdência que não foi adiante por conta da situação política na qual ele esteve envolvido, que acabou parte dela sendo efetivada agora no governo Bolsonaro. Nós tivemos naquela época uma parte da reforma trabalhista. Infelizmente, quando esse tipo de coisa vai em discussão lá no Senado e na Câmara, começa aquele bate-boca de coisas que não têm fundamento e não constroem solução. Infelizmente, a grande parte dos nossos parlamentares estão preocupados exclusivamente em lacrar em rede social e em falar bobagem, só para o seu público. Nós precisamos de gente capaz de construir soluções para o Brasil, de discutir a cada ponto de proposta de solução e construir isso daí. E para fazer isso, gente, não tem outro jeito senão nós mesmos pararmos de acreditar nesses falastrões e elegermos gente capaz. Essas medidas que são colocadas agora, elas são medidas positivas, sim,
Infelizmente, tem um custo que ele é arcado pelo governo federal, mas olha como que é importante a gente permitir que as pessoas negociem aquilo que é bom para elas, porque não sou eu que sei o que é melhor para você, meu caro ouvinte. Quem sabe o que é melhor para você é você mesmo. E a gente está deixando os políticos dizerem como que tem que ser a nossa relação de trabalho, como que tem que ser o nosso transporte. É necessário que a gente lute pela nossa liberdade de escolha, de quantidade de tempo que quer trabalhar, em vez de ter aquela jornada obrigatoriamente fixa, e diversos outros pontos. Então, eu vejo, sim, com muitos bons olhos essas medidas e torço para que muitas dessas medidas possam ser adotadas de maneira definitiva. É claro que, como a Aline falou também, eu também torço para que os políticos cortem os seus privilégios. Ok. Bom, vamos lá. A Aline Scarelli pediu a palavra. Aline, com você. Rapidinho, pessoal, é que com relação à medida provisória, desde lá de abril, houve uma construção em conjunto, porque quando foi fazer essa edição, teve uma conversa também com os representantes dos trabalhadores, então por isso que, vamos dizer, está funcionando. Agora, sobre o Brasil está quebrado, gente, nós já falamos outras vezes aqui, né? Superávit do Tesouro Nacional de 43,2 bilhões, então é superávit não é país quebrado, é só sobre esses dois pontos que eu precisava falar aqui rapidinho. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, vê gravidade incontestável e manda para a PGR notícias crime contra o ministro Salles. O delegado federal e o PDT apontaram ao STF suposta atuação do ministro do Meio Ambiente para atrapalhar a apuração da maior apreensão de madeira do Brasil. O envio ao MP é praxe do Supremo. Comentando o assunto, a gente começa com o Divaldo Ceresini. Pois é, o ministro Salles novamente envolvido em mais uma confusão, né? Quem gosta do Salles vai dizer que ele está lutando contra lacradores, comunistas, esquerdistas. E eu até acredito que isso realmente esteja acontecendo. O que eu questiono sempre, não só em relação a ele, mas em relação a alguns outros ministros, é a preocupação que se tem em não explicar as ações. É dever de todo agente público justificar as suas atitudes. Assim como o ministro Salles, eu entendo que nós devemos priorizar a poluição urbana, que o volume é muito maior, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que deixar de combater também o desmatamento, que nós tenhamos que deixar de combater a poluição das florestas, a degradação delas. Então, é importante que o Ministério tenha uma comunicação das atitudes que ele tem tido no sentido de preservação desses espaços. Um bom exemplo, na minha opinião, é esse processo de licitação dos parques públicos federais, que está em andamento. Então, vamos divulgar a importância disso daí. Agora, ao invés disso, nós observamos em diversas ocasiões o ministro mais preocupado em lacrar do que em justificar e apresentar os bons pontos da sua gestão. Em relação a esse caso específico, eu não sei dizer se existe alguma motivação política desse delegado, mas é o que o ministro defende. Então, ele tem que apresentar esses elementos que comprovem isso daí e prestar os esclarecimentos que são necessários para a sociedade. Muito bem, vou passar para a Aline para o seu comentário. Parece que, pelo que eu já ouvi dentro do programa aqui, a Aline deve dar razão à ministra do Supremo Tribunal Federal. É ou não é, Aline? Fiquei feliz em poder comentar, porque essa pauta muito me interessa. Por quê, gente? Porque a proteção ambiental, ela não pertence a nenhuma corrente política ou ideológica, é isso que a gente tem que dizer. A sustentabilidade, ela é sinônimo de sobrevivência, e quem ideologiza, né, esse debate ambiental, age por ignorância e por má fé. Mas, assim, a Carmen Lúcia, ela disse nesse primeiro momento que devido à vasta prova que foi apresentada nesse inquérito, ela disse isso daí, né? Mas, assim, vai ser apurado, né? O que a gente imagina? É um processo criminal. Eu penso que o Salles, né, ele tem que ter todo o devido processo legal ali para ele se manifestar. Mas, assim, gente, não é de hoje que a gente vem falando disso. E olha só, nós temos aí a pandemia, o pandemônio, o vírus, temos o verme, temos agora o antiministro, e tudo isso aí só demonstrou o quê? Que quando o Salles deveria ter agido, né, e agir com a sua estrutura
para impedir o desmatamento ilegal, ele fez o contrário, ele deu um giro, né, e fez o quê? Privilegiou quem devastou e vendeu, né, comercializou as madeiras ilegais, né? Agora, pior, gente, a notícia diz que ele praticou a advocacia administrativa. O que é isso? É patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, porque os ministros de Estado são funcionário público, a gente pensa que está lá longe da gente, mas não, então ele tem que se apresentar, e essa CPI, já tem a gente conversando, né, no Senado e na Câmara para instaurar a CPI também da questão ambiental, porque foram muito grave o que aconteceu nos últimos dias. Então, vamos acompanhar aí, pessoal. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, o seu comentário, como é que você viu essa notícia aí? Mais uma vez o STF se preocupando com quem ele não tem que se preocupar, né? Eu não vou dizer o termo lacrar, porque eu entendo que é lacrar e isso não é lacração, né? Lacrar não é um termo negativado, que nem alguns estão pensando por aí. Mas vamos lá, 64% da poluição de gases no mundo é os Estados Unidos e as grandes nações. O Brasil representa 1,2% dessa poluição. Será que alguém aqui sabe disso ou nunca se preocupou em ler? Ou só vai ler quem é do contra? Né? O ministro, ele não se envolve em confusão. Os que têm interesse particular envolve ele em confusão. E outra, é só seguir a SECOM, você vai ter todas as informações do ministro. Todas. É só seguir a SECOM, que é o órgão oficial de comunicação do governo federal. E se ele mentir ali, é crime de responsabilidade. Então segue a SECOM, que vão ver tudo que o ministro fala e tudo que o ministro explica. Ele explica, por exemplo, que o Brasil, que hoje tem mais de 100 bilhões para receber pelo crédito de carbono, não recebe. Ali vocês vão entender que a pior poluição para o planeta não é a mata, que nós temos mais de 80% de mata preservada. São os oceanos. E é um dos maiores causadores de poluição do oceano, sabe quem é? A França. Esse Macron, que a gente vê o pessoal da esquerda bater palma para ele, e não vê o pessoal da esquerda cobrando ele dos plásticos que ele joga no oceano. A França está entre os 3 maiores poluidores dos oceanos do planeta. Então, o que precisa é mudar o foco de informação. Buscar a informação onde ela realmente existe, e é real. O ministro está fazendo o trabalho dele, parou de dar verba pública para um monte de ONG que só fazia pesquisa e nunca ia para a Amazônia, e nós temos lá 23 milhões de brasileiros que nunca foram atendidos. E se você for na Amazônia conversar com eles, vai ser que nem a história de Manaus. O presidente chegou lá e foi recebido no aeroporto. Na Amazônia, quando ele chega lá, ele é recebido do mesmo jeito, porque lá o pessoal sabe o sufoco que eles estão passando. Muito bem, vamos lá. A Aline pediu a palavra. Aline, está com você, 30 segundos. Gente, é assim, é definitivamente a raposa cuidando do galinheiro, porque na questão do que está sendo o inquérito impulsionado, é em razão de quê, né? Ele teve, em vez de ele ter uma ação em prol do poder público, da fiscalização, ele teve uma ação desvirtuando isso. Então, o que eu quero dizer, assim, que foi notícia, gente, que esse senador teve, além do antiministro Salles, teve também uma atuação do senador Teomário Mota e também do presidente do IBAMA, que eles agiram para dificultar a fiscalização. Olha isso, gente, dificultar a fiscalização. Então, é sobre isso o inquérito, é isso, gente. Então, eu acho que vai dar muito ruim para o antiministro Salles. Estou torcendo para ele cair. Demorou para demitir, inclusive. Muito bem, gente, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a Aline Scarelli, também a Adolfo Padilha, Divaldo Cedesini, grande abraço para todo mundo. A gente volta amanhã, na quinta-feira, às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde, na Prudente News 1070. E você também agora pode ouvir pelo nosso site, tá? Da Prudente News, tem o selinho lá para você apertar lá e ouvir o nosso programa e toda a programação da Prudente News. Grande abraço para todo mundo, até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal.